Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Hoje eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre mim e apresentar o meu trabalho, né? Eu sou Walter, né? Sou iniciado da nação Axé Xumaré. Eu tenho 3 anos de feito. Em agosto agora vai completar 4 anos de feitura de iniciação, né? E desde então, desde a minha iniciação, a minha vida ela tem girado em torno do orixá, né? Eu vivo para o orixá. Eu vivo para ajudar as pessoas. Eu me esforço para tornar a vida das pessoas um pouco melhor dentro do que me é possível. Bom, a minha família toda pertence à religião, né? A minha tia ela é feita do Oxóssi, né? Ela tem em torno aí de uns 30 anos de santo, né? A minha mãe de Iemanjá. Então eu nasci dentro do meio, nasci dentro da religião. Devido a algumas circunstâncias, algumas controvérsias que houve com o babalorixá dela, né? A minha família toda se afastou da religião e acabou se voltando para o meio evangélico, né? Viraram todos, né, evangélicos. E, e nessa época eu tinha em torno aí dos meus 14 anos de idade. Então, dos meus 14 até os meus 16, né, eu fui evangélico, era considerado evangelista, né, eu ministrava, pregava, conheço a Bíblia de ponta a ponta, né, estudei, fiz cursos, né, direcionado à Bíblia, né, mas enfim, a minha espiritualidade, como eu sou médium vidente, sou médium sensitivo, a minha espiritualidade ela vai muito além, né, do que é ensinado de acordo com a filosofia evangélica, né, porque eles têm um ensinamento muito raso a respeito da espiritualidade. Tudo se resume em Deus ou em o diabo, né? Mas a espiritualidade ela foi se desvendando, ela foi se desenrolando para mim. Eu fui vendo que tudo é muito além de um Deus supremo, todo-poderoso, que age como uma criança mimada, que quer as coisas do seu tempo, do seu jeito, do seu modo. Caso contrário, destrói e arrebenta com tudo, né? Então eu passei a ter essa percepção. E além disso, eu sou homossexual, né? Hoje sou casado com um rapaz. Então, em meio a essa religião, não tem como não tem como entrelaçar essa questão. Porque até então, para eles, o homossexualismo é tido como um pecado, como uma abominação aos olhos de Deus, né? E eu sou um tipo de pessoa que eu vivo a minha vida de acordo com aquilo que eu julgo ser verdadeiro, vivo a minha vida de acordo com o que eu julgo ser correto, né? Então eu não me escondo, eu sou o que sou, né? E eu não procuro usar máscaras. Eu sou assim e ponto, né? Quem quiser goste de mim, quem que não quiser, paciência, né? Então, o que que acontece? Aí, nos meus 17 anos, né, depois que eu saí ali com os meus 16, 16 e meio do meio evangélico, né, eu acabei reencontrando o Babalorixá que fez a minha tia e, enfim, ali eu acabei indo, né, para a roça dele, né? Fiquei um tempo lá, morei um tempo lá, e aí foi onde eu comecei, né, a ingressar no caminho do orixá, né? E até então as pessoas, os babalorixás que jogavam para mim, dizia que eu tinha que fazer o santo porque, né, eu tinha que ser um babalorixá, e enfim. Então eu procurei saber, procurei entender, né, porque até então fazer um orixá, né, se iniciar é algo muito sério, é uma coisa que você carrega para toda a vida, é uma coisa que vai estar ali com você o tempo todo o tempo, né? E se você não cuida, se você não dá a devida atenção, né, para o orixá te cobra. O orixá cobra a feitura, o orixá cobra a obrigação, né, os rituais.
Sim, ele cobra. Você iniciou, você começou uma coisa com ele e você tem que terminar, né? Então, fazer o orixá é algo muito delicado, né? Então, o que que acontece? Ali eu passei a estudar, passei a averiguar e entender por quê, né? E essa caminhada minha, ela durou 8 anos, né? Então foram 8 anos estudando o orixá, procurando entender o que é o orixá, procurando entender o que é o candomblé, como é que funciona, né? Porque até então, né, de acordo com o que eu fui vendo, por onde eu fui passando, eu fui vendo que os babalorixás, eles são muito egoístas, né? Eles não querem ensinar o Yaô, ele não quer ensinar o Abian, né? Porque tem um Abian que digamos assim, é o precedente, né, ao Yaô, né? Quando a pessoa que ela não tem um fundamento, que ela passa a frequentar uma casa de candomblé, um ilê, ela é chamada de Abiã, né? Então, daí ela vai passar a estudar, vai passar a conhecer a casa, para ali depois ela ser iniciada no orixá. Então, eu estudei muito, né? Eu procurei saber muito, né? Porque até então eu não queria entrar sem saber o que eu estava fazendo. Eu queria ter muita consciência a respeito do que estava fazendo, né? Porque eu sei que o sagrado ela não é brincadeira. Eu sempre fui muito dedicado e sempre agi com muito respeito com o orixá, né, com os guardiões sagrados, com Exu, com Pombogira, e enfim, sempre agi com muito respeito e com muita reverência. Então, o que que acontece? Em torno dos meus 21 anos de idade ali, eu fui convidado para uma festa, né, de ciganos, né? E em meio a essa festa de ciganos, eu recebi um baralho, né, um baralho cigano, de uma cigana chamada Cigana Salomé. E ela falou que que eu tinha vidência, né? Ela falou para mim que eu tinha vidência, que eu tinha um dom de ver as coisas e que tinha um dom de sentir, né? Que eu era um vidente e que eu tinha que desenvolver essa questão. E a primeira vez que eu peguei ali aquelas cartas, que eu comecei a olhar os símbolos, parecia que eu já tinha visto aquilo antes, né? Era algo tão assim familiar, né? Que então, mas mesmo assim eu estudei em cima, procurei entender os significados, como é que se manuseia as cartas, como é que se manuseia esse oráculo, como é que se entende, como é que se conversa, né? Porque tudo tem uma síntese, tudo tem uma ritualística ali por detrás, né? Então, o que que aconteceu? Ali, né, depois de um certo tempo que eu recebi esse baralho, que eu recebi essas cartas, eu, né, em meio ao meu trabalho, que na época eu trabalhava como atendente de uma padaria, né, as pessoas, né, vinham e se sentiam, sempre se sentiram à vontade em se abrir comigo, em conversar comigo ali, né, porque com a espiritualidade do meu lado ali, com a orientação espiritual, né, dos meus guardiões, eu tinha sempre um conselho, tinha sempre uma palavra amiga para ofertar. E quando não tinha, né, eu recorria ao baralho, mas só que eu não cobrava né, por abrir as cartas, eu simplesmente abria as cartas ali para o quê? Para buscar um conselho que estava além da minha consciência de fornecer para aquela pessoa para não falar besteira, né? Então eu procurava um respaldo ali. E então aí o que que acontece? Aí as pessoas pegaram e começaram, né? Ah, Walter, eu te agradeço, né? Por, né, ter me aconselhado com as cartas, por ter me aconselhado com este oráculo, né? E então tá aqui uma quantia, tal. E sempre a quantia que vinha pela minha mão, para minha mão, era entre R$ 69 e 77, né? Então daí tá o motivo, né? Eu cobro R$ 77 pelas minhas consultas, né? Seja com os búzios de Exu ou seja com as cartas, né? Que aqui eu tenho, aqui ó. Esse aqui é o tarô das bruxas, né?
eu uso essas cartas, né? Esse aqui é o meu oráculo que eu uso para consultar com as pessoas, né? E em cima disso aqui ainda eu estudei, estou estudando ainda os odus, essas coisas assim, né? Porque até então eu traço para ver ali a situação da pessoa, né? Porque o orixá ele fala através do Odu, através do Omodu, e enfim. Então o que que acontece? Em cima disso eu fui trabalhando, né? E daí tem a minha guardiã, a Évora, que é uma bruxa, né? Que ela vem e dá muito conselho, né? Eu já comecei incorporando ela já praticamente atendendo, né? Então são espíritos assim bem desenvolvidos, né? E o que causa muito choque, né? Nas casas por onde eu passei, né? Então esse é um dos motivos também de eu não ter conseguido achar uma casa até agora, né? Mas eu tenho fé em Olorum, que eu achei uma pessoa decente, uma pessoa bacana para cuidar das coisas, para cuidar de mim, cuidar da minha vida espiritual, a quem eu pudesse colocar minha cabeça no chão e merecesse isso, né? Pode ser até presunçoso da minha parte dizer isso, mas eu sei do meu valor, eu reconheço o meu valor, né? Eu sei que eu sou uma pessoa dedicada e eu sei que se eu me entregar para o orixá, eu me entrego de verdade, né? Então eu não vou me entregar e não vou dar minha cabeça para qualquer um, né? Então, isso por quê? Porque já tentaram fazer muita coisa errada comigo dentro do Roncó, dentro das casas. Mas enfim. Então aí o que que acontece? Com os meus 24, né? Eu raspei o santo. Eu fui iniciado do Xumaré, né? Mas não fiquei na casa, porque eu fiquei uma semana na casa ali, ajudando no orô, enfim, depois da queda do meu quelê. Então, o que que acontece? E ali minha vida ela estava começando a caminhar, porque até então, quando eu entrei dentro para fazer o santo, eu sofria de depressão, né? Eu sofria de súbitos de loucura. Eu fui até parar no CAPS, vivia dopado, entorpecido de remédios, né? Enfim. E o Babalorixá falou que isso era uma questão de santo, que o santo estava me cobrando, né? Porque a minha mãe me havia prometido para o Olu quando eu nasci, e dali ela, né, saiu e não cumpriu a promessa e o Orixá estava cobrando. Então eu aceitei fazer a feitura, graças ao Lorum, depois que eu raspei, depois que eu fiz, né? Eu superei essa fase de depressão, eu superei essa loucura de suicídio, de desprezo pela vida, porque até então eu me sentia sempre incompleto, como se faltasse alguma coisa em mim. Então, quando eu fiz o santo, eu descobri que o que faltava em mim, o que faltava na minha vida é o orixá, né? Era isso que faltava, né? E hoje, por conta disso, eu vivo pro orixá, vivo em torno do orixá e eu me dou para o orixá, né? Então, depois que eu fiz o santo ali, passou-se os 3 meses, o meu que foi tirado o quelê, né? Acabou-se o preceito e uma semana depois, mais ou menos, eu ajudei em um orô, em uma função da casa, né? Mas só que como a minha vida estava muito parada e depois que eu fiz o santo, minha vida começou a caminhar um pouco. Na época eu fazia cabelo, então começou a aparecer clientes de cabelo para mim. E eu pedi licença para o Babalorixá para que eu pudesse sair e trabalhar e ganhar o meu. Ele não me deu licença, ele veio para me agredir com uma colher de pau e eu não fiquei quieto, não baixei a cabeça, eu revidei mesmo, entendeu? Não é porque é o mais velho, não é porque tem 50 anos de cabeça, de orixá na cabeça, que vai fazer o que quer comigo, não.
Não é só porque eu sou um Yaô que o Pai de Santo vai vir dar na minha cara de mão aberta que eu vou aceitar. Não. Se vir para dar na minha cara de mão aberta, vai levar também de mão fechada, né? Porque gentileza gera gentileza, né? Eu não desrespeito os mais velhos, eu respeito os mais velhos, respeito mesmo, né? Mas só que da mesma forma eu exijo mesmo. Eu exijo mesmo, eu exijo respeito, né? Porque até então, se ele quer que eu o reverencie, então ele que me dê motivos para isso, ele que seja um espelho, né? Ele que seja alguém a quem vale a pena se espelhar, né? Porque um zelador, ele é isso, né? Ele é um espelho para as pessoas se espelharem, né? Na sua fé, né? Então o que que acontece? Aí eu saí da casa, ele queimou meu ibá, explodiu meu ibá com pólvora e foi toda aquela coisa, né? Enfim, e daí eu me chateei, fui, procurei outras casas, né? Aí eu achei um outro pai de santo. Esse pai de santo falou para mim que eu sou móvel velho, que eu sou móvel usado, né? Que eu deveria de pegar e procurar uma outra casa, que eu deveria de voltar para a minha família, a qual eu fui iniciado, né? Porque não podia ficar comigo, né? Porque das circunstâncias que eu saí da casa, né? Ele não considerava certo e que eu deveria de ter baixado a cabeça e ter aceitado a surra que ele ia me dar. E de forma nenhuma eu vou aceitar isso, né? Não vou aceitar mesmo, de forma alguma. Então o que que acontece? É, então daí, tá, tudo bem, eu fui, não voltei mais para aquela casa, segui a minha vida, né? Aí daí depois eu peguei e procurei uma outra casa, entrei nessa casa, comecei a frequentar, né, essa casa e tava ali para prestes a fazer a minha obrigação de um ano. Mas só que o Babalorixá queria tirar o Oxumaré e colocar um Exu na minha cabeça, um Orixá Exu, né? Mas nada contra Exu, enfim, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver comigo, entendeu? Eu cultuo, eu louvo muito Exu Orixá, né? Louvo bastante, toda semana eu faço agrado para para Exu Baraqueçã, para Exu Lonã, para Exu Odara, enfim, eu faço muito agrado para os Exus, né? Eu cultuo demais Exu. Mas só que para ele ser o dono do meu Uri, não, de jeito nenhum, não aceito, né? Porque até então a compatibilidade energética ali não, né? Porque até então fui iniciado de Oxumaré. Mas enfim, aí eu peguei e saí dessa casa também, aí fui procurar outra casa, aí daí só fui encontrando gente arrogante no meio do caminho e eu não aceito isso, não aceito, não adianta, né? Tá certo que eu sou Iaô, não tenho as idades, só tenho 3 anos de santo, mas isso não quer dizer que eu seja um bosta, que eu seja um ninguém que pode vir pegar e fazer o que quer comigo, né? Vem ao ponto de pegar e fazer um bori e colocar todas as folhas debaixo da minha esteira, todas viradas. Entendeu? Então, o que que acontece? Eu só cruzei com pessoas, né? Só me apareceu pessoas, babalorixás, né? Filho da mãe, que só queria fazer cagada na minha cabeça. Então, por conta dessas questões e por conta do que eu passei dentro do candomblé, dentro da religião, né? Eu procuro, por meio dos vídeos, trazer conhecimento, trazer ensinamento, explicar as coisas, por quê? É, enfim, para alertar as pessoas, né? Para que as pessoas não é para causar medo, mas para causar um despertar e as pessoas elas venham fazer aqui as coisas, se voltar para o sagrado com mais responsabilidade, se voltar ao divino com inteira consciência, né, do que se está fazendo, né? E prestar muito bem atenção ali para quem que está se entregando a cabeça, para quem está se entregando o ori. Porque a cabeça da gente é algo muito sério, é algo muito complicado. Porque se for um louco aí da vida, vai deixar a cabeça da gente toda desorientada, toda desequilibrada, né? Então, esse é o motivo e as circunstâncias do trabalho que eu faço, né? E
Sim, eu faço um trabalho muito voltado à caridade, né? Eu cobro pelos ebós, pelos trabalhos que eu faço, sim, eu cobro, mas eu coloco à disposição da pessoa possibilidades para que ela possa fazer as coisas. Porque uma pessoa ela vem procurar, ela está sem emprego, ela está sem ter o que comer, ela está com a vida dela literalmente arruinada. Então não tem como eu pegar e cobrar um ebó dela agora por enquanto, assim, sendo que ela não vai ter dinheiro. Então eu faço da seguinte forma: eu cobro pelo ebó, ela me dá uma parte, depois ela vai me pagando aos poucos, conforme ela vai tendo o caminho. E assim nós vamos cuidando das coisas. Sabe? É isso que os babalorixás têm que fazer. Mas não, o que impera nessas casas é o dinheiro. O Deus deles não é o orixá, é o dinheiro. É o dinheiro. Né? Eu falo isso porque eu já passei por experiências, né? Eu já vi coisas assim, que pelo fato de eu não ter dinheiro, de ser, como eu já ouvi, um pé rapado, não tenho como fazer minhas coisas e, tipo, eu tenho que me virar. Então, exatamente, foi o que eu fiz. Né? Quando eu ouvi esse tipo de coisa, eu falei, tá bom, eu vou me virar mesmo. Vou me apegar com a minha guardiã, vou me apegar com a Évora, né? Vou me apegar com o Yansan e, enfim, eu vou fazer minhas coisas de um jeito ou de outro, né? Porque até então eu não vou parar minha vida espiritual porque eu não tenho um babalorixá. Se tem uma coisa que eu tenho comigo, eu sou um bruxo. Né? Eu descobri o caminho da bruxaria, tive esse despertar, esse é um lado meu, né? E com a bruxaria eu descobri que eu não preciso de um xamã para chamar a divindade. Eu sou o próprio xamã. Mas eu tenho a consciência de que tem coisas que eu não posso fazer. Então, essas coisas que eu não posso fazer, eu não vou fazer. Mas o que eu puder fazer, eu vou fazer. E não vai ter quem que me segure, não. Tá bom? Então, eu espero é, que fique claro aí para vocês, né? Eu quis me apresentar mesmo, então essa é um pouco da minha trajetória e um pouco do que eu faço, né? Eu não tenho medo de botar a cara a tapa e de tentar fazer alguma coisa, porque a nossa religião ela está muito defasada, ela está muito degrinida por conta dessas pessoas. Gratidão.